Companheiros e companheiras, este ano a nossa Central Única dos Trabalhadores completa 40 anos. São 4 décadas de resistência, luta e conquistas que transformaram as vidas de milhões de brasileiros e brasileiras. Fundada em 28 de agosto de 1983, em plena ditadura militar, a CUT se tornou um farol para o movimento sindical brasileiro e latino-americano. Nessa trajetória, os 40 anos da CUT se fundem à história do Brasil, não somente pela defesa intransigente dos direitos da classe trabalhadora, mas também porque a CUT foi protagonista na luta pela democratização do nosso país. Além de marcar as 4 décadas da CUT, este é também o ano em que realizaremos o 14º Congresso Nacional da CUT, um momento decisivo para refletirmos, debatermos e organizarmos o futuro da nossa central diante dos grandes desafios que aumentam a cada dia por causa das mudanças no mundo do trabalho. É também na esteira da maior vitória da classe trabalhadora no último período que comemoramos as 4 décadas de fundação da CUT. Elegemos um metalúrgico, fundador da CUT, presidente da República, derrotando o fascismo e o seu legado de morte e destruição de direitos. Com essa vitória, a classe trabalhadora e seus representantes legítimos retomam o protagonismo nos espaços de decisões dos rumos do nosso país. Voltamos a sonhar e trabalhar por um futuro melhor. Mas nossos desafios ainda são enormes, porque estamos tendo que avançar a partir do retrocesso causado pelo golpe de 2016. Vivemos uma nova realidade no mundo do trabalho, que torna a nossa luta ainda maior e urgente, que exige unidade e organização para defender os direitos de todos os trabalhadores e trabalhadoras, e não somente os sindicalizados. Temos de lutar pelos interesses dos brasileiros e brasileiras que estão à margem da legislação, sem carteira assinada, sem proteção previdenciária, em empregos precários, vivendo de bico e explorados por aplicativos. Essa luta exige sindicatos e uma CUT ainda mais forte. Exige que mostremos ao mundo que nossa marca é a marca da resistência e da luta incansável. Hoje estamos aqui nessa atividade online, que é justamente um reflexo do avanço da tecnologia e do que esse avanço provocou no mundo do trabalho, gerando grandes desafios. Hoje, a tecnologia nos permite apresentar a vocês, nossos sempre combativos e combativas, dirigentes e militantes de todo o país, a marca comemorativa que foi especialmente criada para os 40 anos da CUT. Com essa marca, damos início oficial às comemorações do 40º aniversário da Central Única dos Trabalhadores. Se apropriem com muito orgulho dessa marca. Usem, espalhem, exibam, divulguem, compartilhem, porque não se trata apenas de um logo, mas sim de uma arte que representa e carrega a história de 40 anos de desafio, de luta e de vitórias da classe trabalhadora brasileira e da nossa central. CUT, 40 anos de luta, direitos e democracia que transformam vidas. Um forte abraço. Viva a CUT! Viva a classe trabalhadora! Você está acompanhando a celebração dos 40 anos da CUT. Depois do nosso presidente Sérgio Nobre falar um pouco da história da CUT, da luta, das conquistas, com olhar aos grandes desafios que ainda temos pela frente, a vice-presidenta Juvândia Moreira vai falar do que está sendo programado para celebrar os 40 anos da CUT. Vamos ver. Queremos celebrar nossas lutas e conquistas e também refletir sobre o futuro da classe trabalhadora brasileira e da nossa central nos últimos 40 anos da CUT. Para isso, ao longo deste ano, a CUT Nacional e suas entidades farão uma programação com muitas atividades para reflexão, debate, atividades artísticas, culturais, exposições, visando resgatar e reverenciar as conquistas do passado, nossas bandeiras históricas e também apontar o que queremos para o futuro da maior central sindical do Brasil e uma das maiores do mundo.
Articulado ao processo congressual, teremos um ciclo de debates, 40 anos de luta, a CUT ontem, hoje e amanhã, na conquista de direitos, cujo objetivo é de reflexão sobre reivindicações históricas da classe trabalhadora brasileira e os desafios para a consolidação das conquistas numa perspectiva cutista, como o papel das mulheres na construção da organização sindical, na luta pela igualdade de direitos e de oportunidades, a luta contra a fome e a defesa da segurança e da soberania alimentar, a emergência climática e a transição justa, direito à previdência e à seguridade social, a defesa da democracia, a luta pela liberdade e autonomia sindical, a luta contra o racismo estrutural e outros. Também faremos um festival de cultura, para que juntos aos congressos estaduais possamos desenvolver não somente atividades com artistas regionais, mas também o debate da importância da cultura na elevação da consciência e mobilização da classe trabalhadora. O Prêmio CUT Democracia e Liberdade Sempre, que teve uma primeira edição lá em 2011, terá uma terceira edição e terá novamente por objetivo premiar mulheres, homens e instituições que dedicaram e dedicam sua jornada na defesa da dignidade e, para isso, empreendem uma luta incansável em defesa da democracia e da liberdade em todas as suas nuances. Esse prêmio, ele simboliza e consolida o compromisso do Brasil, que sempre sonhamos e que vimos construindo cotidianamente. Teremos também ações específicas para o debate do racismo no mês da consciência negra, culminando com ações sociais e de solidariedade no Natal Sem Fome. Enfim, será uma bela programação voltada para você, porque se é importante para você, é importante para a CUT. E agora a gente vai passar a palavra a quem, à frente da CUT, ajudou a construir a história da Central Única dos Trabalhadores ao longo desses 40 anos desde a fundação. Os ex-presidentes Jair Meneghelli, Vicentinho, Arthur Henrique, Wagner Freitas e Luiz Marinho, que hoje é ministro do Trabalho e Emprego. A palavra é de vocês. Olá, companheiras de luta. Olá, companheiros de luta. 40 anos de construção de uma das maiores centrais do mundo. Uma das centrais com mais luta do que qualquer outra nesse planeta. Nós temos ainda muitas coisas a fazer. Embora já fizemos muitas coisas. Nós estivemos na luta pelo impeachment do presidente Collor. Em todos os estados, nós estávamos no palanque, nós estávamos na rua. Nós tivemos uma conquista muito importante. Foi a redução da jornada de trabalho de 48 horas para 44 horas. Foi na Constituinte. Foi muito importante esta conquista. Nesta ocasião, as empresas muitas das empresas tiveram que criar um outro turno de trabalho. Ou seja, nós aumentamos em muito o número de trabalhadores com carteira assinada à época. Pois bem, ainda falta muita coisa. Eu sou de uma época em que nós tínhamos aqui em São Bernardo, por exemplo, nós tínhamos 140 mil trabalhadores na categoria. Hoje nós temos menos de 70 mil. Ou seja, aonde estarão estes outros 70 mil? Por isso, companheirada, nesses 40 anos, eu desejo a vocês toda a sorte do mundo, todo o trabalho do mundo, boa sorte, coragem e muita luta para vocês. Olá pessoal, eu tive a honra de, na condição de militante, participar das assembleias e reuniões preparatórias para a realização da primeira conclave na Praia Grande, em 1981. Acompanhei todos os debates, me envolvi e lá nós aprovamos a Comissão Nacional Pro-CUT. Tiveram todos os entreveiros, mas finalmente em 1983, lá estava esse companheiro de vocês, já na condição de vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos,
participando do congresso de fundação da nossa Central Única dos Trabalhadores. 28 de agosto. Me lembro como se fosse hoje. O companheiro Jair Meneghelli assumia a imensa responsabilidade que era cuidar dos interesses da nossa classe no Brasil e do respeito perante o mundo. Maior central sindical da América Latina, uma das maiores centrais sindicais do Brasil, se mantém coerente até os dias de hoje, com seus dirigentes, com a sua militância, com os seus sindicatos, na defesa dos interesses imediatos e históricos da classe trabalhadora. O que seria do Brasil sem a existência da nossa CUT, e que hoje se relaciona de maneira construtiva com as outras centrais sindicais, amigas e lutadoras também. Parabéns, CUT. Parabéns, companheiro Sérgio Nobre e toda a diretoria, todas as CUTs estaduais, todos os escritórios regionais, toda a sua estrutura que foi decisiva. Essa caminhada liderada pela CUT no combate ao fascismo e efetivamente na defesa da democracia, tendo hoje o principal fundador da CUT, o nosso companheiro Luiz Inácio Lula da Silva, como presidente da República. Estou aqui emocionado e feliz por também ter feito parte desta história. Viva a Central Única dos Trabalhadores! E nós lá dizíamos, Central Única dos Trabalhadores! Foi bonito de se ver. Abraço! 40 anos da CUT, está chegando. E olha, 40 anos não é todo dia que se faz. Mas nós temos consciência que 40 anos foi em busca de representar o conjunto da classe trabalhadora, acima de tudo, respeitando a necessidade, a defesa do processo democrático, da luta de trabalhadores e trabalhadoras. O acúmulo de experiência construída nesses 40 anos nos coloca na obrigação de pensar o futuro. O futuro valorizando o passado, a memória, a luta daqueles e daquelas que lutaram, que sacrificaram, que perderam a vida muitas vezes. Nós somos herdeiros do futuro daqueles que lutaram e perderam a vida do passado, daqueles que se sacrificaram, que fizeram greves, que perderam horas de trabalho, que perderam horas de sono, que muitas vezes perderam os seus empregos. Hoje, ao olhar para o futuro, a CUT seguramente, junto com o conjunto do movimento sindical, tem a grande responsabilidade de representar as inovações, com condições de pensar novas formas de trabalho. Pensar no futuro é combater a desigualdade, o preconceito, combater os assédios sexuais, os assédios moral no ambiente de trabalho. Pensar no futuro é dizer que os empregadores têm que praticar salário igual para homens e mulheres. Pensar nesses 40 anos da CUT é comemorar todas as conquistas, mas pensar no desafio do futuro, a defesa da democracia que teve tão em risco recentemente. Tudo isso é tarefa do movimento sindical, em particular da Central Única dos Trabalhadores. É motivo de muito orgulho ter participado e ainda, de uma forma ou de outra, participar da história desses 40 anos da CUT. Viva a CUT! Companheiras e companheiros, a CUT, a nossa Central Única dos Trabalhadores, completa 40 anos. E essa é uma excelente oportunidade para lembrar das nossas raízes, das nossas origens e onde tudo começou. Por um lado, a CUT nasceu num dos momentos mais tenebrosos da história brasileira recente, 1983, 19 anos depois da nossa democracia ter ficado aprisionada, sequestrada
durante a ditadura militar. Por outro lado, podemos dizer com convicção que nascemos na luta pela redemocratização do país, na luta por direitos, na luta pelo voto e na luta para dar voz às cidadãs e aos cidadãos do país. Estivemos sempre defendendo a democracia nas ruas e ninguém poderia imaginar que tantos anos depois nós teríamos que novamente sair às ruas para defender a democracia e derrotar nas ruas e nas urnas a direita fascista que governava o país. Vencemos esta importante batalha, elegendo pela terceira vez um representante da classe trabalhadora, dos trabalhadores, com compromisso com a nossa classe. Foi uma vitória importante, mas ela precisa continuar organizada nas ruas e nas lutas para que a CUT continue 40 anos sempre relembrando: somos fortes, somos CUT. Viva a classe trabalhadora brasileira! Bem, companheiros e companheiras, hoje eu estou muito feliz. Venho aqui para falar de dois momentos importantíssimos na vida do Brasil e que se entrelaçam. Primeiro, a vitória de um metalúrgico, fundador de uma central sindical, a nossa CUT, o companheiro Luiz Inácio Lula da Silva, e, para completar essa vitória tão exitosa e tão maravilhosa, venho falar dos 40 anos da nossa CUT, central criada pelo presidente Lula, e eu que tive a honra de presidi-la por 2 mandatos. Se não fosse a CUT, as nossas vidas estariam muito pior. Nós não teríamos o salário mínimo, nós não teríamos a previdência, nós não teríamos as categorias organizadas. A CUT é que dá essa capilaridade que faz do movimento sindical brasileiro dos mais importantes do Brasil. E nesse momento histórico que a CUT faz 40 anos, nós estamos nos preparando para nos próximos 40 anos estarmos ainda mais fortes, mais modernos, mais preparados para continuar representando essa história de lutas e conquistas. CUT é conquista, CUT é Lula, CUT é vitória. Parabéns, trabalhadoras e trabalhadores do Brasil. Nem todas e todos que ajudaram a construir a história da CUT seguem aqui com a gente, mas esses companheiros jamais serão esquecidos. A gente vai falar sobre o legado e a importância das bases da CUT nesses 40 anos. Neste ano que completamos 40 anos da Central Única dos Trabalhadores, estamos vivendo um momento único na nossa história. Momento de podermos participar de um processo de união e reconstrução do nosso país. Diante dos desafios que estão colocados, a CUT faz uma transição de uma central sindical de sindicatos para uma central sindical de unidade do conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras. Vamos participar de um processo de organizar os trabalhadores do campo e da cidade, do setor público e privado, mas também daqueles trabalhadores que não estão na formalidade, ou seja, trabalhadores em aplicativos, trabalhadores em home office, trabalhadores esses que também fazem parte da produção e que, portanto, constroem esse país. Nós perdemos recentemente o companheiro João Felício, um daqueles que ao longo de toda a sua trajetória sempre defendeu essa CUT plural, essa CUT inclusiva. As nossas homenagens ao professor João Felício vêm de encontro ao ser humano e às características que ele sempre desenvolveu. Foi o primeiro servidor público a presidir a Central Única dos Trabalhadores e o primeiro professor e da América
que presidiu a Confederação Sindical Internacional, a nossa CSI. Todas as nossas homenagens ao companheiro João Felício, ex-presidente da nossa Central Única dos Trabalhadores, que, na sua memória, muitos de nós nos construímos. Vivemos um momento importante no cenário nacional com a retomada da democracia, princípio que move as ações da CUT desde sua fundação. Nesse ano, que comemoramos 40 anos, realizaremos nosso 14º Congresso para atualizar nossas estratégias. Destacamos a importância da participação das entidades sindicais da base nos debates sobre o rumo do Brasil e do sindicalismo cutista, contidas no texto base da direção que servirá de referência para as assembleias que elegerão os delegados e delegadas para os congressos estaduais e nacional. Celebrar esses 40 anos só tem sentido com a intensa participação da nossa base. Por isso, convido a todos e todas para se engajarem nas atividades de celebração dos 40 anos e as preparatórias do Congresso e fomentar o debate sobre o rumo do sindicalismo combativo da CUT, para continuar sua caminhada de resistência e ousadia. Olá, trabalhadores e trabalhadoras em educação da Central Única dos Trabalhadores, a única central que historicamente representa os trabalhadores do Estado de São Paulo e do Brasil. É com satisfação que eu cumprimento os 40 anos de vida da Central Única dos Trabalhadores e tenho a honra de dizer que o professor João Felício foi também, se não, e o meu sindicato, a PUESP, também estiveram juntos com a fundação da Central Única dos Trabalhadores, e o João Felício também construiu toda uma trajetória do movimento sindical e virou uma referência nacional e estadual. Foi, inclusive, presidente da Central Única dos Trabalhadores. Falar do João Felício e falar da CUT, eu acredito que os temas se confundem. Mas o João Felício tinha sempre um compromisso, e isso aqui no nosso sindicato ele dizia, sempre da autonomia e liberdade sindical, da necessidade de, enfim, conscientizar os trabalhadores e levar os trabalhadores e trabalhadoras para as ruas. Porque só na luta é que a gente forja a vitória. Então, pelos 40 anos da CUT, pela dedicação que o João Felício deu à CUT, a Central Única dos Trabalhadores, e além de ter sido também presidente da Central Sindical Internacional, com o apoio de todos os companheiros e companheiras do movimento sindical brasileiro, e sobretudo da CUT, eu aqui digo, vida longa à CUT, e João Felício presente, sempre. Mônica Valente, a Natalina Lourenço, Junéia Batista, Cristiana Paiva, agora é com vocês, companheiras. Vocês vão falar do passado, do presente e do futuro da CUT, das lutas que a Central trava em todas as frentes por um Brasil mais igual, mais justo, mais solidário. A palavra é de vocês. Olá, companheiras, olá, companheiros. É com muita honra e muita emoção que eu participo desse momento de celebração e de comemoração dos 40 anos de existência da Central Única dos Trabalhadores, a nossa CUT. São 40 anos de muitas lutas, lutas de resistência, mas também de conquistas para a classe trabalhadora, além de ter sido um personagem importantíssimo na construção da democracia e da soberania no nosso país. Nesse momento de celebração, eu queria homenagear a dois companheiros que já se foram. O companheiro João Felício, que presidiu a nossa central, um professor, um trabalhador da educação, incansável batalhador da classe trabalhadora e pela educação brasileira, e o companheiro Kjell Jacobsen, nosso dinamarquês, o dinamarquês mais brasileiro de todos, que também foi nosso secretário internacional e contribuiu muitíssimo para a construção da CUT e para a afirmação da nossa central no mundo todo. Viva a CUT, viva a classe trabalhadora! Salve, companheiras, companheiros! Sou a Natalina Lourenço, secretária nacional de combate ao racismo da Central Única dos Trabalhadores.
Central essa que completa 40 anos este ano. E esse é um momento propício para fazermos uma reflexão. Nos últimos 40 anos, muito foi feito para combater o racismo, mas muito há de se fazer. Muito recentemente, vivemos uma conjuntura cujo racismo ascendeu de forma violenta na sociedade brasileira. E foi a resistência da classe trabalhadora que operou a volta do ar democrático a esse país. No entanto, democracia não convive com o racismo. A democracia e o racismo não podem andar juntos. Se primamos por uma sociedade com justiça social, então nós temos sim que combater a desigualdade racial. Não há justiça social com desigualdade racial, companheirada. E os últimos 500 anos deste país foi construído com mão de obra escravizada e com mão de obra precarizada. São as trabalhadoras e os trabalhadores negras e negros deste país que estão sofrendo as piores mazelas, como a miséria, a fome, o desemprego, o trabalho precarizado, a violência institucional, a falta de acesso a políticas públicas. E isto precisa ser mudado. E a gente só transforma esse país se de fato cada uma e cada um de nós entendermos que é impossível pensar numa sociedade cuja desigualdade racial prospera. Não. A sociedade que nós queremos é uma cuja desigualdade racial seja combatida e a justiça social seja promovida. A Central Única dos Trabalhadores tem um papel fundamental nessa luta. E eu estou aqui para fazer esse chamamento, para dizer que cada uma e cada um de nós é responsável no combate ao racismo cotidiano. Não há justiça social com racismo. Não há democracia com racismo. Salve a classe trabalhadora, salve a Central Única dos Trabalhadores, salve o povo negro deste país. A luta, companheirada, que os próximos 40 anos comecem agora. Nesses 40 anos, a CUT sempre foi decisiva para a luta das mulheres e as mulheres decisivas para a luta da CUT. De forma incansável, resistimos e lutamos, criando e ocupando os espaços de poder na nossa central, no mundo do trabalho e na sociedade. Com essa luta, conseguimos conquistar direitos essenciais para as trabalhadoras. E a CUT foi fundamental para que a qualidade de vida das brasileiras melhorasse nessas 4 décadas. Momento histórico, garantimos a paridade da direção da CUT, instituída no 11º Congresso em 2012. Agora a nossa meta é estarmos nos principais cargos. Mas muito ainda temos que lutar, porque somos maioria da população, maioria dos eleitores e eleitoras, temos mais anos de estudo, chefiamos a maior parte das famílias, acumulamos jornadas e ainda assim somos 55,5% do total de desemprego no país, apesar de sermos quase metade da força de trabalho. Tudo isso tem que ser repetido à exaustão, até que consigamos mudar esse cenário desigual de discriminação, opressão e violência. Lutamos para construir um futuro na sociedade onde as mulheres, de uma vez por todas, tenham espaço de direitos sem precisar pedir licença para os homens e que seja um processo natural. Unidade é a nossa meta, ninguém solta a mão de ninguém. Somos CUT, somos fortes, somos sérias. Olá, eu sou Cristiana Paiva, secretária nacional de Juventude da CUT. Eu não tinha nem nascido quando a CUT foi fundada, há 40 anos, assim como boa parte de quem nos assiste agora. Mas sei muito bem que foram 4 décadas de luta pela democratização do país, em defesa dos direitos da classe trabalhadora que se fundiram com a história recente do Brasil. Nessa trajetória, a CUT também lutou para ampliar a participação e o espaço dos jovens nos sindicatos, através da formação e com a certeza de que, se os jovens não tivessem acesso ao trabalho decente e ao ensino de qualidade, o país não teria futuro. A maior parte da juventude brasileira trava uma batalha diária pela sobrevivência, em atividades informais, precarizadas, dando o famoso jeitinho para conseguir ter alguma renda e ajudar no sustento da família. Precisamos de mais. Precisamos de emprego decente, ensino de qualidade, de oportunidades iguais. Um país verdadeiramente democrático, com igualdade e justiça social,
não pode aceitar que seus jovens tenham de trabalho as plataformas de aplicativos. A democracia voltou com a eleição de Lula, mas a CUT tem muito a lutar, hoje e pelos próximos 40 anos, para garantir o futuro do país, para que nossos jovens, principalmente do campo, deixem de ser mão de obra barata, sem condições de estudar. Esse é o compromisso da juventude da CUT. Bom, nós estamos terminando esse nosso especial que dá início à celebração dos 40 anos da CUT. Obrigado a todos, a todas e a todos que nos acompanharam até aqui. Vocês ficam com o vídeo que foi preparado especialmente para este momento. CUT 40 anos, transformando vidas. Resistimos. Foram mais de 6 anos de ataques sem precedentes contra a classe trabalhadora e a organização sindical. A nossa central única. Não só conseguimos sobreviver, como resistimos, lutando contra a retirada de direitos e em defesa da democracia e da soberania. Tivemos uma pandemia no meio desse período de desmanche e retrocessos impostos por um governo de ultradireita. A ação cidadã da CUT foi decisiva para definir o valor do auxílio, a salvar vidas, a alimentar famílias, a combater o negacionismo que causou milhares de mortes. Superamos esse período nefasto da história do país com a vitória recente mais importante da classe trabalhadora. A eleição de Luiz Inácio Lula da Silva ao seu 3º mandato. Um marco para a retomada da valorização e do protagonismo da classe trabalhadora. Já começamos a resgatar a importância da negociação coletiva, que se mostrou essencial durante a pandemia no mundo todo. E aqui no Brasil não foi diferente. Estamos na luta para conseguirmos novamente aumento real do salário mínimo. Trabalhadores e trabalhadoras não podem passar suas vidas vendo seu poder de compra diminuir a cada compra do mês. Vamos juntos em busca dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras por aplicativos, que estão à mercê dos desmandos de grandes corporações. Ninguém vai ficar para trás. Não vamos deixar essa entidade chamada mercado decidir os rumos das nossas vidas. A classe trabalhadora pode e deve discutir e fazer parte das decisões sobre a economia, sim. Afinal, somos nós que produzimos riqueza. E é com essa energia e cada vez mais forte que a CUT olha para o futuro. E a CUT faz isso sem esquecer das suas origens, de suas bandeiras históricas, de sua luta. É assim que a CUT vai comemorar os seus 40 anos de luta por direitos e pela democracia. Porque se é importante para você, é uma luta da CUT. CUT 40 anos. Lutas, direitos e democracia que transformam vidas.